graça e paz, espero que você esteja bem. Hoje nós estamos aqui no Visita ao Texto, né? Nós temos chamado assim esses vídeos de sexta-feira, porque são momentos onde nós fazemos uma leitura de algum texto e buscamos aprender aqui com o texto sagrado e fazer algumas aplicações práticas para a nossa vida. Hoje nós estamos aqui com a participação especial da Dona Patroa, né? Conhecida aí mundialmente por Boca Nervosa, mas estará nos auxiliando aqui na leitura do texto e alguns comentários, né? Olá, pessoal! Estamos aqui para aprender juntos, né, da Palavra de Deus. Muito bom. Nós vamos hoje meditar no texto que está lá em Tiago, capítulo 1, e nós vamos a partir do verso 12 até o verso 18 e nós vamos comentar aqui algumas questões sobre o texto, Vamos né? lá. Você me ajuda na leitura? Sim. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Muito bom, né? É interessante que o texto já começa falando sobre essa ideia de provação, né, que tem muito a ver com dificuldade, né? Sim. A ideia de provação. Não, e sabe qual que é muito interessante nesse texto? É que o título dele, se você observar na sua Bíblia, é provação e tentação. Há uma diferença das duas coisas, né? Sim, E aqui fala que aquele que suporta a perseverança, a provação e não a tentação. Uhum. Então, a provação ela vem de Deus, mas a tentação não. Exatamente. Nos próximos versos vão entrar nessa questão da tentação, né? Só lembrando que esses tópicos não se encontram nos originais, né? São só títulos que às vezes nos norteiam no que o assunto ali para frente refere-se, né? Mas é interessante essa ideia de que diante das dificuldades, diante das provações, é necessário e é exigido de nós o quê? Perseverança, né? Já dizia o poeta que nessa longa estrada da vida, ou seja, nós não temos uma perspectiva muito momentânea da vida, apesar de que alguns vivem poucos, mas outros vivem mais, né? E no decorrer dessa jornada, alguns passam por dificuldades. Na verdade, todos nós passamos por E dificuldades. como essa palavra perseverança tem na Bíblia, né? E como é difícil viver isso. Porque hoje a gente vive, ainda mais nos dias de hoje, a gente vê muita inconstância nas pessoas, né? Exatamente. Enquanto tá tudo bem, Tô há firme, perseverança. né? Mas quando as coisas vão mal, né? O que sobressai na sua vida? Será que é a perseverança? E é interessante que o texto vai apontar para isso, né? Diante da provação, os que suportam com perseverança, né? É até um tópico da doutrina reformada, a perseverança dos santos, aqueles que se mantêm firmes aí até o fim. A gente pode ver também, né, que diz assim, que depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Os ambiciosos, os gananciosos de plantão, pode às vezes tentar usar disso, né? Eu vou permanecer firme porque eu sei que eu vou ganhar, né? Mas na verdade, aquele que vive com Cristo, isso é algo rotineiro, né? Ele vive aquela perseverança com essa esperança, claro, não é no sentido de ambição, mas no sentido assim de essa recompensa, essa coroa da vida é uma esperança, né? É um prêmio a ser recebido, no qual o Senhor já na cruz do Calvário já decretou para os seus filhos e filhas, todos aqueles que creem. E o texto continua, eu vou ler o verso 13 aqui. Ninguém ao ser tentado, e aí aquela ideia de tentação que você disse no começo, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. E aí o texto, vou ler o 14 aqui, porque já vai amarrar essa ideia, né? Ao contrário, cada um é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Sim. Que coisa, né? Muitas pessoas, diante das dificuldades, sempre querem terceirizar isso, né? Eu falei no vídeo da terça-feira
sobre onde está Deus quando as coisas vão mal, diante da dor, da aflição humana, as pessoas são capazes de fazer qualquer coisa para se verem Sim. aliviadas, né? Até o ponto de falar de algumas coisas que nós sofremos por erros nossos mesmo, né? De colocar a culpa no outro. Sim. Né? Até o ponto de chegar e colocar a culpa em quem? Em Deus. Ou senão no diabo, né? Também, né? Também. Mas essa história de colocar a culpa e falar que é tentado, culpado, e falar que é tentado por causa de Deus, né? Sim. Começa lá no Por Éden, isso né? que a gente tem que ter muita sabedoria, discernimento, né? Lendo a palavra de Deus para saber o que você está passando, se é provação ou se é tentação. Exatamente. Né? E assim, sem constante, quando você estiver passando por qualquer uma das situações, busca a Deus, né? Para que você consiga. Eu lembro quando eu era adolescente, me falavam. Há muitos anos atrás. Não, isso aqui em tempo só. E aí me falavam isso, que da provação você enfrenta, mas a tentação você foge. Uhum. Porque como é a tua carne que te leva a isso, você pode facilmente cair. Muito bom. O texto vai continuar aí. Lê para nós a partir do 14, do 15, na verdade. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Gera a morte. Interessante, né? Remetendo todo aquele episódio do Gênesis. Sim, de Adão e Eva, exatamente, né? onde por meio da desobediência, o pecado, consequência, morte, né? Verso 16. Não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, a quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Fala sobre a perfeição de Deus, Sim. né? Fala sobre o cuidado de Deus, daquele que é o Pai das luzes, né? Apontando para a ideia de que aonde Deus está e aonde estão os filhos e filhas de Deus, há uma clareza das situações, né? O que são questões pecaminosas e provações nas quais todos enfrentam, né? Nós estamos vivendo esses dias agora de pandemia, de quarentena, e todos estão sofrendo, né? Sim. De alguma maneira, alguns vão sofrer mais do que os outros, né? Mas diante disso, diante de toda esta provação, que é uma provação geral no que remete a essa questão do vírus, né? Compete aos filhos e filhas de Deus a perseverança, a continuar firmes, né? E eu vejo nesse versículo também, porque vem falando sobre a tentação, né? Vai falando sobre a cobiça, o pecado, e o Tiago fala para não nos enganarmos, né? Porque tá falando que a boa dádiva e o todo dom perfeito, né, vem de Deus. Então não se engane, né? Em relação à tentação, achar que Deus pode estar por trás disso, porque Deus é perfeito, Deus dá paz naquilo que Ele faz, né? E eu acho que no final, a gente está acabando aqui, a gente pode dar um exemplo bem prático do que a gente está vivendo hoje sobre esse texto, né? Continua para nós aí. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Ou seja, esta questão de que Deus tem cuidado de nós, né? Nele não há variação, e de que Ele nos gerou pela palavra da verdade para que nós não sejamos enganados diante das dificuldades da vida. E o que quer dizer assim, né? primícias das suas criaturas? Alguns outros textos vão apontar como a coroa da criação de Deus, né? O ser humano é o ser criado, mas não somente como uma criatura como as demais, mas criado a ponto de se relacionar com o próprio Deus. A né? ponto de Cristo morrer por essas Exatamente, criaturas. né? Diante do afastamento por meio do pecado, Cristo Jesus agora o resgata por meio do seu sacrifício expiatório, seus filhos e filhas, traz de volta ao relacionamento com o Pai. Né? Nós sabemos que Deus não é pego de surpresa em nada, né? Que há uma permissão e propósitos maiores do que nós podemos enxergar com tudo isso que está acontecendo. E são propósitos de que
a variação no seu cuidado, Uhum. na sua maneira de agir, né? Deus vê o todo, Sim. enquanto nós, É. diante das dificuldades, diante a linguagem do texto aqui, das provações, Sim. vemos só o aqui e agora. Sim. Né? Então, o exemplo que eu disse, né, que ficaria bem claro para vocês, irmãos, é que esse momento que a gente está passando é de provação, né? A gente vê que Deus está no controle de tudo, como você acabou de dizer, então Ele permite que os seus filhos sejam provados, mas a tentação está em você que está aí em casa. O que você tem buscado? Será que você tem buscado meditar com a sua família, né, aqui na palavra de Deus, ou você tem buscado a ficar na internet sem propósito nenhum, às vezes dando lugar à fofoca, com conversas aí distorcidas, com conversas estranhas, né? Aí pode, desse momento que você está em casa, né, daí pode brotar uma tentação, mas isso que a gente está passando no mundo todo é uma provação. Sim, né? E essa ideia que você muito bem ressaltou, né? De que às vezes somos levados à cobiça, e a cobiça que vai mostrando a dinâmica, né? A cobiça, quando atrai, o seduz, e a cobiça dá luz ao pecado. Às vezes nós temos usado mal esse tempo, Uhum. né? Há um tempo atrás todo mundo reclamava que não tinha tempo para nada. Sim. Nossa, é tudo corrido, tudo corrido. Agora, de alguma maneira, estamos meio que quase que obrigados a ficarem em casa, né? Diminuir o contato social. E o que temos feito com Sim. todo esse tempo que agora muitos desfrutam? Tem um né? ditado que diz que mente vazia é oficina do diabo. Exatamente. Então, essas questões a gente precisa ficar atento, porque às vezes nesse tempo ocioso, se nós não criarmos uma rotina, se nós não nos organizarmos naquilo que fortalece, é claro, vai ter um momento de lazer, vai ter um momento de você até dar uma segurada aí no noticiário, nos grupos de WhatsApp, porque senão você vai bater as bielas, né? Sim. De tanta informação, de tanta coisa. Mas criar uma rotina de meditação, de uma leitura de um bom livro, assistir um bom filme. Aproveitar a semana toda, a gente tem enviado, né, conteúdos, informações, então procure, não deixa assim chegar a mensagem no teu WhatsApp da igreja e só visualizar, só, como diz, né, ver, mas não ler o que está escrito. Tem uma leve suspeita que isso acontece em outras igrejas, mas na nossa acho que isso não acontece. Não faça isso, né? Não só a nossa igreja, mas tantas outras têm feito, gravado vídeos, divulgado ali mas textos. busque um bom conteúdo. Sim, né? Não fique dando brecha, não fique às vezes pensando besteira, né? Não procure ser tentado, né? Não procure dar lugar à cobiça, que isso pode, às vezes, nesse período que é para você se aproximar de Deus, você pode se afastar ainda mais. Né? E que o Senhor assim nos fortaleça, que todos nós venhamos a compreender que isso tudo é um momento que nós estamos passando, é uma fase. Nós quando dizemos isso, nós não estamos a par, estamos deixando de lado, vamos tentar esquecer o que está acontecendo. Todos estão sentindo, uns talvez agora mais do que outros, na pele, essa questão do coronavírus, talvez familiares nossos que já estão enfrentando isso de modo mais direto, ou pessoas estão sofrendo por meio das paralisações, pessoas talvez não conseguiram se organizar tão bem, né? Que isso tudo a gente tira lições do que está acontecendo e que a gente possa lembrar uns dos outros, agora diretamente aí para a família CSTPI, dos nossos irmãos e irmãs, né? Como faz falta o ajuntamento, né? Como faz falta. Nós não ficamos lá na porta do templo ajoelhado, porque nós sabemos que onde 2 ou 3 se reúnem em Cristo Jesus, ali está a igreja. Nós somos o corpo de Cristo, mesmo sozinho, mas com a consciência do outro. Mas como é precioso esse ajuntamento, né? Então faz tanta falta. E que nós venhamos a valorizar isso tudo que a gente está passando, nos ajuntar com as pessoas que moram conosco, no nosso convívio, né? Orar uns pelos outros, suportar e carregar as cargas uns dos outros, né? Lembre-se disso, ore
pelos nossos irmãos na fé, da nossa igreja, Sim, os nossos lembre-se, demais né? irmãos, Uhum. a igreja perseguida, tem sofrido tanto, né? Sim. E não é por causa necessariamente da quarentena que eles não Não. podem se reunir, né? Além disso, né? Eles enfrentam também a perseguição religiosa. Muito bom, mas o nosso visita ao texto, que senão a gente não para de falar, né? Verdade. E que Deus abençoe e guarde a sua vida, a sua Amém. família, guarde a todos nós, que o Senhor nos fortaleça. Não se esqueça, às 20 horas, todos os dias, nós temos separado esse tempo para estar orando e clamando por tantos pedidos, né? Amém. E que o Senhor guarde a nossa igreja, a nossa cidade, o nosso estado, nosso país, guarde o mundo, né? Todos nós venhamos aprender Amém. as lições que o Senhor tem E se ensinado. você perseverou até o final desse vídeo, não perca, porque vai ter erros de gravação. Ô Senhor, ai Senhor. Né? Acompanha até o final aí pra você dar boas risadas. Deus abençoe, Deus viu? abençoe. Um abraço. De vida, já dizia o poeta, a grande estrada da vida, né? E aqueles que perseverarem, né? A ideia de perseverança, de continuidade. Acorda. Deu vontade de rir. Não, vamos deixar. Seu nariz tá sujo. Não. Eu sei, não rir. Só que eu falei da estrada da vida. Não. Se você me der de novo, eu vou deixar. Não. Olha que texto. Tá parecendo até um quadro de como é que fala? De YouTube. YouTube, né? Mas nós temos separado esse tempo aqui nessa. Aprovação. Porque depois de ter não consigo. Não dá isso. Pode rir, não tem problema. Não, não vai ser isso no vídeo, não. Só que no final você fala até mais. Tá. Vamos combinar. Um abraço. Olá, Graça. Amém. O que você achou? Ai, não pus pra gravar.